querido Mestre e amado Jesus, amigos e companheiros espirituais que a cada instante nos envolvem com amor, com carinho e com ternura. Nesse instante, rogamos a esses amigos possam auxiliar-nos, abrindo os canais de sabedoria, para que possamos juntos compartilhar destes ensinamentos, levando dentro dos nossos corações a semente da evolução. E assim caminhemos seguindo o lema de Cristo, mas acima de tudo aprendendo a amar-nos uns aos outros. E assim seja. Uma boa tarde a todos. É um prazer e uma alegria estar com vocês. Um especialista em comunicação há algum tempo disse que a gente não deve começar pedindo desculpas, mas é importante. Nós tivemos um atraso. Eu cheguei do Rio de Janeiro há agora mais um pouco mais, há meia hora atrás exatamente, tá? Porque houve um atraso no voo, vários aeroportos estão fechados, nós estamos tendo mau tempo em várias partes do país. Então está tendo meio caos aéreo por conta disso. Então esse é o motivo do nosso atraso. Okay? Mas vamos tentar render o máximo possível. E é claro que depende de vocês, né? Aqueles que já me conhecem na internet, né? Muita gente conhece na internet, sabe que eu gosto de conversar com a plateia. Então o tempo que a gente leva para desenvolver a ideia é o tempo de vocês responderem as perguntas. Quanto mais rápido, mais eficiente. E por que você faz isso, então, se isso faz perder tempo? É um mau hábito adquirido. Porque, quando explicaram, muitas pessoas gostam de perguntar orador espírita. E eu estava, no caso, explicando que, para mim, um orador é um artista. É uma pessoa muito especial. Ele tem o papel de vender uma ideia. Então, tem que ter beleza, tem que ter arte, tem que ter aquela dicção, aquela coisa toda. E é um trabalho artístico. Nós temos representantes maravilhosos. Divaldo Franco, minha mãe mesmo, que é orador espírita, meu pai, já falecido, e várias pessoas que são divulgadores da doutrina espírita, que é um trabalho. O meu trabalho não é esse. Eu sou professora, sempre fui professora e não gostaria de mudar isso. Tenho muito prazer com isso. Tem pessoas dizendo, não, ser professor é uma coisa menor. Não, para mim é uma coisa. E o papel do professor é diferente. O papel do professor é desenvolver uma ideia. Tá? Por isso, ele é um interlocutor, por tradição. Tá? Professores que falam sozinhos, o tempo todo virados para a parede, por exemplo, não são bons professores. A gente sabe disso, né? Eles se alienam dos estudantes. Então, o professor é um interlocutor. Apesar da plateia ser grande, a gente faz uma adaptação disso e a gente conversa. Então, meus pais tentaram me curar disso e não conseguiram. Além do mais, é de tarde, vocês já comeram, dá mó sono também, se não conversar, né? Ainda mais que a gente vai ficar um bom tempo juntos. Então, faz parte. Então, por que você pergunta tanto? Tá? Isso não é uma coisa inventada por mim, é uma coisa muito antiga. Na verdade, foi inventada por Sócrates. Tá? E irritava as pessoas também, né? Principalmente alguns gregos, quando ele começava a perguntar, e no final, não sei nada. É isso aí, já que você não sabe nada, vamos começar? Porque no momento em que você já sabe alguma coisa, o que a gente tem a acrescentar? Se você já sabe tudo sobre um assunto, não há nada a acrescentar. Então, a gente tem que se abrir ao conhecimento e a gente começa desconstruindo algumas ideias que a gente já tem. Então, a ideia de Sócrates. Então, eu nunca comentei sobre isso, mas recentemente nós estamos desenvolvendo um novo seminário, isso é aprendizado, tá? E espiritualidade, com algumas descobertas novas de neurociência envolvendo a capacidade cognitiva, ou seja, como aprender, como é que o cérebro realmente aprende, qual a melhor maneira de fazer isso, e tudo isso estatisticamente demonstrado já, com exames de laboratório, etc. Então, agora não é mais opinião, é realmente um trabalho na natureza científica, mas fica um próximo seminário, tá bom? E algumas dessas teses estão envolvidas. Então, conversar, perguntar, inquirir, para que você tire de dentro de você essa informação. Então, o seminário tem um tempo bem longo, justamente para a gente poder fazer o quê?
esse desenvolvimento, essa introdução, esse preparo. Bom, então nós vamos conversar um bom tempo aqui. Nós vamos ter, e era para ser um intervalo só, mas não dá, é muito tempo. Então nós vamos fazer mais de um, só que vamos fazer o seguinte, vai ser um intervalinho pequeno, para esticar as pernas, levantar um pouco, conversar, uma andada, e depois o intervalo maior para vocês lancharem. Tem lanche. Se vocês forem lanchar no intervalo pequeno, eu vou continuar conversar no horário certinho, como eu faço com os alunos, né? Aí eu vou pensando, você não quer atrasar um pouquinho o pessoal que atrasou? Sim, o pessoal que chegou cedo. Correto? Então, a gente vai dar um intervalo pequeno, tá? E um intervalo grande, vocês vão tomar café, tá uma delícia o café ali. Peço desculpa tomar na frente de vocês, viu? Então, vou dar um intervalo grande para um lanche. E vocês me lembrem, ele pediu para eu falar sobre o portal, e eu trouxe um material, que é do portal Cultura Espírita também, que não é palestra. Eu tenho algumas palestras, DVDs, coisas assim, que todo mundo traz. Mas eu trouxe um negócio que não é disso, tá? São os tratamentos de hipnose, são algum material técnico, tá? Que é do portal, que depois eu explico, tá? Que é um mistério, até que dá mais sensação. Vocês me lembrem, senão eu esqueço. Quando for dar um intervalo, vocês vão dizer, fala aí do negócio, aí eu falo, tá bom? Depois, tá bom? Pra gente não perder tanto tempo, ok? Então nós vamos falar hoje sobre neuroplasticidade autodirigida. Por que esse nome é tão difícil? Né? O que significa isso? E por que você fala sobre esse assunto? Várias pessoas perguntam o nome do seminário, qual é o nome da sua palestra? Eu nunca botei nome em palestra, nem em seminário, nunca. Os nomes que vocês veem na internet são as pessoas que postam e colocam os nomes. Então, de onde saiu isso? A primeira vez que eu li sobre esse material, eu achei que ele era pertinente com a doutrina espírita. O que é uma outra coisa engraçada. Eu não tenho tempo de responder os e-mails, porque são 5.000 e-mails que eu recebo. É um volume muito grande. Tem um grupo de pessoas que lê os e-mails. Quando é importante, ele fala comigo a pergunta e eles respondem. Porque eu realmente não tenho tempo de fazer isso. Mas eu estive muito doente e comecei a ver os e-mails. E eu pedi assim, manda as críticas. Uma coisa legal é que não tinham críticas negativas muito grandes. Tipo assim, falou errado, falou besteira. Não apareceu. Mas apareceu algumas críticas interessantes, né? Você não fala de espiritismo. Eu disse, mas que coisa curiosa, eu achei que só falava disso. Achei que era até um troço obsessivo, eu só falava disso o tempo todo. Porque faz parte do meu universo, como eles falaram, meus pais eram espíritas. E eram oradores espíritas. E quando eles casaram, já eram oradores espíritas. Então, eu disse assim, comecei na barriga. E eu sou que antes, que eu já fui espírita, é a segunda vez. Tá? Então, já vinha no movimento espírita já há algum tempo. Isso faz parte do meu universo, a gente sempre fala sobre esse assunto. Talvez não use um vocabulário típico, mas eu nem sabia que tinha um vocabulário específico, né? Aí eu perguntei para a pessoa, por que você acha que eu não falo de espiritismo? Porque você não disse o nome de Allan Kardec, nem de Jesus. Então, para resolver o problema, Jesus e Kardec, salve. Está resolvido? Bom, já. Depois da introdução. Eu acho que falar quem é Allan Kardec, a sua biografia, é o papel do seu espírito, da casa espírita que você frequenta, né? Então, por que a gente vai assumir um papel que já tem um representante? Quando você convida alguém de fora, a ideia é trazer uma coisa nova que você normalmente não tem na sua casa espírita, tá? Mesmo que seja uma coisa meio contrária. Como assim? Porque aí vocês podem discutir depois, né? E depois que ele for embora, nossa, vocês concordaram com isso? Não! E aí vocês discutem e dão um gás muito interessante para as teses espíritas. Então, até aquelas pessoas que discordam são interessantes. E todo mundo, mas não façam um centro espírita, né? Uma conferência com o Padre Quevedo. Vão assistir, façam perguntas para ele. Pode ser muito interessante a gente saber o que é que os inimigos pensam, né? Os inimigos da doutrina. É bom para a gente ter respostas para essas coisas, né? São dúvidas. Se você só convive com o espírito, você não sabe o que o ateu pensa sobre o assunto, nem quais são as suas dúvidas. E é possível que você tenha um parente que seja ateu ou materialista. Tem algum? Quem tem um parente que seja ateu ou materialista? Levanta o braço. Poxa, então é bom ter uma novidade para contar, não é não? Aí no almoço de domingo já tem um assunto interessante, diferente do usual, tá? Que é ciência. Então, normalmente, como é que surgem as palestras que a gente faz? A gente vê um trabalho científico, a gente lê sobre um trabalho, tá? E achamos que ele sustenta uma tese espírita.
Tá? E aí a gente pega e quer compartilhar, a gente apresenta. Então, quando eu li sobre neuroplasticidade, eu achei que ele respondia a dúvidas importantes que alguns espíritas tinham dentro do contexto doutrinário. E por isso a gente começou a falar. E aí, eu tenho que especificar exatamente qual a pergunta dos espíritos que está se referindo. Até a gente faz um pouco. Mas a ideia é que vocês espíritas peguem esse material e façam o quê? Usem como achar melhor. Não é a tarefa do professor? Tornar o conhecimento uma coisa autônoma. Você pega e usa quando quiser. Então, a ideia é vocês pegarem esse conhecimento e usarem no dia a dia de vocês. Então, a gente está dando o quê? Fundamentação de natureza científica para teses espíritas. E todas as vezes que a gente apresenta o material, a ideia é essa. Tá bom? Então, já falei Jesus e Kardec, não tem mais problema, certo? Nós não vamos falar de Jesus e Kardec hoje. Nós vamos falar de neuroplasticidade autodirigida. Mas, o que significa esse nome? O que me chamou a atenção é que neuroplasticidade autodirigida é uma descoberta de natureza neurológica extremamente importante. Aliás, muito, muito, muito importante para os espíritas. Por quê? Porque a filosofia e a psicologia e a medicina, apesar de vieses espiritualistas, acreditam em seus fundamentos que nós nascemos com uma página em branco e que tudo que nós temos dentro de nós veio do meio ambiente. Ou, quando não é isso, do material genético que carregamos. Então, para alguém materialista, você é produto do material genético que seus pais lhe deram e da interação desse material genético com o meio ambiente. Ou seja, você é o que come, bebe e vive. Tá? E todas as teses procuram explicar o seu comportamento pelo quê? Como foi sua mãe? Como foi seu pai? Como foi o parto? O que aconteceu? Qual é a sua dieta? Você dorme bem ou não dorme bem? Você come isso ou não come aquilo? Não é assim? Que eles tentam explicar que o seu comportamento, tá? Quando não é produto de um processo psicológico anômalo no seu desenvolvimento, é produto de uma falha de natureza física. Por exemplo, você tem problema de neurotransmissor, você tem um problema de alimentação, você tem um problema genético, problema neurológico, uma coisa bem específica. E toma essa pílula e isso resolve tudo. Tá? Então, se não for caso de pílula, então nós temos que trabalhar a sua relação com sua mãe, com seu pai, com seus coleguinhas de classe e por aí vai. Ou seja, nós somos produto da interação com o meio ambiente. Tá? Existem teses que falam diferente. Porém, na prática, o que normalmente encontramos é, para você mudar qualquer coisa em você, depende de um evento fora de você. Tá? Então, por que você muda? Porque teve um choque emocional, ou teve um choque de qualquer tipo. Alguma coisa, ou alguém ensinou uma coisa nova. Tá? Então, toda modificação que você sofre o quê? Por causa de alguma coisa fora de você. Tanto que nossos problemas é culpa da mãe, não? Quando não é da Dilma. Está na moda agora, tudo é culpa da Dilma. Então, nós estamos sempre colocando a culpa em alguém, certo? Ah, eu tenho esse problema porque meu pai não me educou, porque minha mãe me abandonou, porque meu marido me largou, porque no meu colégio não era bom, porque eu nasci no Brasil, que era nordeste. Não interessa. Todos esses motivos são o quê? Fora de você. Então, quer dizer, você está dizendo o seguinte, que se sua mãe fosse outra, se sua nacionalidade fosse outra, se a cor do seu cabelo fosse outra, você seria outra pessoa. É isso? Então, bora alisar o cabelo. Alguns acham que se fizer isso, resolve todo o problema. Não é? É. Então, se você mudar de nacionalidade, você vai ser outra pessoa? As pessoas falam não, mas no fundo, se eu fosse americano, canadense pelo menos, né? Ou melhor ainda, francês, seria muito mais chique. É isso? Então, se você tem no fundo esse pensamento, é que você assimilou a corrente materialista, que diz
que o que você é hoje é culpa da sua mãe. Correto? Não é o que Freud dizia? A culpa é da mãe. A culpa é sempre da mãe. Do pai, não. É da mãe. Vocês concordam? A culpa é da mãe? Tem até estatística comprovando. Ele não demonstrou isso em vários experimentos, que a culpa é da mãe? A mãe fez isso, aconteceu isso com você. Sua mãe diz, é culpa da mãe? Ok. Cientificamente, ele até tem várias fundamentações para dizer que a culpa é da mãe. Tem certeza? Bom, quem é espírita, levanta o braço. Beleza. Grande maioria. Ok, se é a grande maioria, teoricamente, julgo que acredita na reencarnação. Todos concordam com reencarnação? Espírita que não concorda. Tem algum? Então, além de espíritas, são reencarnacionistas mesmo. Ok. Se vocês são espíritas reencarnacionistas, vocês terão que concordar comigo numa coisa. Cada um tem a mãe que merece. Correto? Isso resolve a tese freudiana? Então, ele não deixa de ter razão. A mãe tem um papel fundamental no desenvolvimento da nossa personalidade, etc. Então, se você se alienar disso, vai dar problema. Correto? Sim ou não? Sim. Porque alguns espíritas têm um problema. Mas Freud, sim, Freud não estava errado. Quando você analisa a personalidade, você sabe que a mãe tem um papel fundamental. Porém, a mãe que você tem é a mãe que você precisa. Logo, a culpa é de quem? É sua. Resolvido esse problema, nós temos que nos reconciliar com as teses científicas. Porque no fundo, eles continuam achando que toda mudança vem de fora para dentro. Tá? Bom, então vamos explicar o que é neuroplasticidade autodirigida.